Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Jesus é nosso Senhor. Nós temos um Espírito, irmãos. Nós temos hoje o órgão criado para contatar Deus. Então temos que usar nosso Espírito. Louvado seja o Senhor. Nós vamos dar sequência no encargo das mensagens do Alimento Diário. Então ontem nós vimos sobre a primeira semana, que nós tivemos que cobrir ontem, porque semana passada teve comunhão de casais, e hoje nós vamos dar sequência sobre a segunda semana, dentro do encargo na série A Reconexão do Homem com Deus. E nosso encargo nesta manhã é nos aprofundar em alguns princípios que nós vimos na leitura dessa semana sobre a Palavra da Verdade, sobre a edificação da igreja, alguns aspectos da igreja que tem a ver com a nossa vida. Hoje a igreja é nosso viver. Não podemos mais viver de maneira isolada, mas nós precisamos uns dos outros, e o Senhor está nos conectando como urdidura nesse grande tecido de amor para que possamos expressar o amor de Deus. O amor de Deus hoje é real, irmãos. Quantos aqui lembram da alegria que você teve no dia que você foi batizado? Levanta a mão. Muito bom. Esse é o primeiro amor, né? Aquele amor intenso, absoluto. Eu lembro quando eu fui batizado, eu saí das águas e eu falei para o Senhor em meu coração: Senhor, eu te entrego a minha vida. Agora, o que acontece com o tempo? Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes ficamos velhos, não é verdade? A gente passa a ter uma rotina de reuniões, escutamos a palavra, parece que às vezes não nos toca tanto. O Senhor quer renovar o nosso amor para com Ele, irmãos. E o Senhor hoje está dando uma palavra na igreja para que nós possamos ser restaurados, para que o Senhor alcance em nós a sua plenitude. E todos nós fomos alcançados com a palavra, e a palavra nos salvou, mas a palavra hoje está transformando a nossa vida. Então, Deus é a palavra. João 1:1 fala sobre Deus sendo a palavra. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Deus se manifesta por meio da sua palavra. No versículo 14 diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Então hoje Deus quer se expressar, quer se manifestar como uma palavra para nos ganhar, para ganhar o homem. Então tem alguns princípios muito importantes. Primeiro, irmãos, nós temos uma fonte. Deus é a fonte. Deus é amor. E Ele doa a sua pessoa a nós por meio de Cristo. Quando nós vamos fazer uma transfusão de sangue, tem que ter o doador e tem que ter o receptor. Eu já doei sangue algumas vezes. E a vida é transferida por meio do sangue. Quem é o nosso doador hoje? Deus é o doador. Ele é a fonte de todo o amor. Ele se entrega a nós. Nós não temos fonte fora de Deus. E quem são os receptores? Nós somos receptores do amor de Deus. Isso quer dizer, irmãos, que nós dependemos do Senhor para tudo. Não podemos fazer nada sem depender do Senhor. Podemos até tentar buscar maneiras de nos preencher sem o amor de Deus, mas tudo é vaidade. Nós vimos que Deus colocou a eternidade no coração do homem, ou seja, só Deus pode preencher o coração do homem. E o Senhor se entrega por nós. Isso é graça, isso é a realidade se manifestando em nossa vida. 1 João 4, 7 e 9 fala que Deus é amor. A essência de Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é a fonte do amor. Olha para o irmão do seu lado e fala que você ama ele. Com que amor você ama o seu irmão? Com teu amor natural ou com o amor de Deus? Agora fala para ele: Deus me amou e Deus te ama, e eu te amo com o amor de Deus.
Olha que maravilhoso, irmãos. Deus é a fonte de todo o amor. E só o amor de Deus é real. Só o amor de Deus é eterno. Só o amor de Deus é puro. E quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, sempre que você está sentindo no seu coração ódio, mágoa, aquela irritação profunda de você quer ir lá e bater na pessoa, isso quer dizer que está faltando o amor de Deus em sua vida. Eu não vou pedir para levantar a mão quem já teve esses sentimentos, porque eu tenho certeza de que todos nós já tivemos esses sentimentos. Mas precisamos desfrutar do amor de Deus, que muda o nosso coração, irmãos. Deus é amor. Por isso que nós temos que estar ligados, como a urdidura une cada fio, temos que estar ligados a Deus, que é amor. E aí nós podemos expressar o amor de Deus. Quando estamos orando com as pessoas, nós expressamos o amor de Deus. Esses dias eu e minha esposa estivemos fazendo o RG das nossas crianças, né? A gente estava postergando há muito tempo. E aí a moça que nos atendeu super bem, né? As crianças tiraram, né, as digitais, né, como uma brincadeira super bacana para eles, né? Ficaram todos felizes, né? E aí no final do atendimento, né, eu falei para Mariana, tá ali, ora por ela. E aí a Mariana pediu para nossa filha orar, né, pela pessoa ali. Ela fez uma oração de 2 frases, mas a mulher se emocionou. E depois a Mariana orou por ela, perguntou, posso orar por você? Pode. Fez uma oração e os olhos dela se encheram de lágrimas. Quem transmite o amor de Deus é Deus mesmo, por meio de nós. Graças ao Senhor, né, os comportores estão aí, né, orando com as pessoas na rua, né, transmitindo o amor de Deus. Irmãos, o amor de Deus tem que inundar o nosso coração. Não podemos ficar indiferentes à situação da humanidade, porque nós fomos salvos. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus. E a fonte desse amor é Deus mesmo. Ó Senhor Jesus! E sabemos também que da nossa fonte vem o poder. O Espírito nos enche de poder. Quem faz a obra é o Senhor. Não somos nós. Não somos capazes de fazer nada, irmãos, mas é o Senhor em nós que faz a obra. Quando nós acolhemos a palavra, praticamos a palavra porque cremos nela, quando somos ativos em nosso espírito, Deus faz a sua obra. Por meio de nós, somos apenas canais, somos despenseiros da graça de Deus. E como despenseiros da graça de Deus, o rio flui e alcança as pessoas. Como esses 4 braços, né, que saíram do Éden para regar toda a terra. Hoje nós somos parte desse rio que alcança as pessoas, irmãos. Ali no seu trabalho você é um rio que alcança as pessoas. Na sua família você é um rio que alcança as pessoas. Quando você está pegando o ônibus, você também é esse rio para alcançar as pessoas. E com a prática de nós orarmos com as pessoas, é uma maneira tão simples de transmitir a graça de Deus. Ó Senhor Jesus, esse amor precisa inundar nosso coração, irmãos. A motivação nossa é porque nós amamos o Senhor. A base da nossa consagração é porque Cristo nos comprou com o seu próprio sangue precioso. Nós não pertencemos mais a nós. Quando nós falamos que somos encabeçados por Cristo, quer dizer que o Senhor tem direito sobre a nossa vida. A mão não pode sair fazendo a vontade própria. É a cabeça que dá o comando para a mão. E às vezes a cabeça dá o comando para a mão para ir lá e coçar. Alguma picada de mosquito. De vez em quando o mosquito pica a gente, não pica? A gente não vai lá dar uma coçadinha? É a cabeça que está mandando a mão coçar. A cabeça não manda a mão bater no rosto. Alguém já se deu um tapa numa situação normal? Eu acho que não, né? Uma situação normal, tá? Às vezes tem alguma situação anormal, né? Não sei, dá raiva de si mesmo e pá. Mas eu nunca me dei um tapa, irmãos. Eu já tomei uns tapas, mas nunca me dei um tapa, né? Porque quando o cabeça está governando o corpo, tudo tem uma ordem.
tudo resulta em algo produtivo para gerar frutos. E o Senhor hoje quer gerar frutos por meio da igreja. O Senhor quer voltar, então Ele está edificando a igreja dEle, consolidando todos nós como membros, para que Ele tenha como operar por meio de nós, irmãos. Isso é muito prático em nossa vida. E todo o poder vem do Senhor. Os ministros da nova aliança não são capazes por si só de produzir algo. Não é pelo nosso esforço natural. Olha para a situação de Abel, que ofertou das ovelhas do rebanho e a gordura agradou a Deus, ele foi aceito por Deus. E Caim, que trabalhou fortemente, ele era um lavrador, mas no final Deus não aceitou a oferta dele. Resultado, ele teve inveja e depois matou o irmão. Irmãos, vamos ser como Abel e não como Caim. Vamos oferecer a Deus o que Deus nos deu, por meio da palavra na igreja, de toda a porção que temos recebido, e o que agrada a Deus é só Cristo. Vamos seguir aquilo que o Senhor nos deu, por meio da palavra. E João 4,14, 4:13 e 14, aqui Jesus estava falando: quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, vamos beber dessa fonte. Vamos desfrutar do Senhor como a fonte de água viva, e aí nós podemos ser aqueles que deixam a fonte jorrar para os outros. Não vamos deixar a água parada em nossa vida, mas o Senhor vem nos encher com sua vida. Então, esses são todos princípios que estão na Bíblia para embasar alguns aspectos sobre a igreja que nós vamos falar agora, extraindo alguns pontos na leitura dessa semana. Ó Senhor Jesus, a referência nossa é a igreja em Filadélfia, irmãos. Nós temos as 7 igrejas da Ásia, cada igreja numa situação específica, mas cada igreja tem seus vencedores, mas nós queremos ser como a igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia tem algumas características, não é verdade? Apocalipse 3, versículos 7 e 8, aqui diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti, olha só, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. São 2 características da igreja em Filadélfia: guardar a palavra. Nós temos recebido a palavra da verdade, o evangelho nos alcançou, a palavra tem nos alcançado, precisamos crer na palavra, praticar a palavra. A palavra é a base da nossa vida para nós cumprirmos a vontade de Deus. Como tem sido o desfruto da palavra em sua vida? Como tem sido a prática da palavra em sua vida? Irmãos, não adianta nós apenas conhecermos muitas coisas, mas nossa vida continua intacta. A nossa vida é transformada por meio da palavra. E não só ouvir, mas praticar a palavra de Deus. Guardar a palavra não é só saber que existe a palavra, mas é praticarmos, recebermos, cremos na palavra. E não negaste o meu nome. É o nome do Senhor Jesus que nos sustenta. É o nome do Senhor que nos dá a base. A nossa identidade está associada, está vinculada, conectada ao nome do Senhor. Nós não estamos aqui para exaltar nosso próprio nome, para sermos alguém. Nós estamos aqui para dar testemunho de que nós somos do Senhor. A igreja é do Senhor. Nós invocamos o nome do Senhor. Somos salvos pelo nome do Senhor. Reconhecemos que dependemos do Senhor. E nossa vida tem poder por causa do nome do Senhor. Essa é a base da nossa vida. Então a igreja em Filadélfia tem pouca força, mas por guardar a palavra e por não negar o nome do Senhor, o Senhor aprova essa igreja. E dentro desse princípio, eu queria cobrir 4 aspectos da igreja que tem a ver com a edificação, que nós vimos algumas partes na leitura da semana falando sobre esses aspectos. Um aspecto é a igreja, é o novo homem. Na palavra de ontem à noite nós vimos sobre os problemas do velho homem. O velho homem tem várias características que eu não vou repetir, porque já vimos ontem, mas são impurezas, são pecados, é a expressão da nossa carne, é Satanás usando a nossa carne para se manifestar.
mas nós somos colocados no novo homem. E no novo homem só tem Cristo, irmãos. Só tem Cristo. Nós temos diferentes personalidades, isso é verdade, cada um é diferente, mas quando Cristo nos une, Cristo tem expressão. Cristo tem a primazia, Cristo nos conecta. Nós vimos sobre a coalescência, ou seja, estamos sendo vinculados, conectados com o Senhor. Ó Senhor Jesus, Efésios capítulo 2, versículos 11 a 16, aqui fala, eu vou começar do versículo 11, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha que situação triste, que situação lamentável. Mas, tem um mas. Que tal lermos a partir do mas juntos? Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Irmãos, o novo homem não tem mais paredes, não tem mais barreiras. No velho homem está cheio de parede, cheio de barreira, cheio de problema. Quando estamos em nosso velho homem, nós manifestamos unidade, manifestamos unanimidade, manifestamos união? Não, porque cada um é de um jeito diferente. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu jeito de interpretar a situação. Tem aquela figura, eu não trouxe aqui, mas os irmãos vão saber. Você pega um 6, coloca alguém de um lado e alguém do outro lado. Aí um fala que é 6, outro fala que é 9. Qual que está certo? O que fala que é 6, bate firme que é 6. O que fala que é 9, bate firme e fala que é 9. E os dois brigam por causa disso. Isso é no velho homem, irmãos. No novo homem, os dois enxergam que é um 6 e um 9, e os dois estão unidos. Uma maneira prática de mostrar que, irmãos, não importa a nossa opinião, importa o Senhor nos unindo, porque Ele morreu na cruz por nós. Ele derrubou toda a parede, toda a inimizade. Hoje não tem mais barreiras, mas temos que estar em Cristo. Não podemos estar em nós mesmos. Então, por isso precisamos renovar nossa mente, precisamos vigiar nosso viver, para não cairmos de novo no velho homem, onde só tem inimizade, só tem problema, só tem briga, só tem separação. A obra de Cristo na cruz foi tão poderosa que até uniu gentios e judeus, algo para os judeus, totalmente inaceitável, tanto que, lendo Atos dos Apóstolos, nós vemos a grande dificuldade que os irmãos judeus tinham de tentar achar um jeito de andar junto com os gentios, porque eram práticas totalmente diferentes. Reuniões sendo feitas para ver como é que vai orientar os gentios em relação a como prosseguir. Cristo acabou com tudo isso, irmãos. Em Cristo somos novo homem. E a igreja une todos diferentes, mas unidos pelo amor de Cristo, pela obra de Cristo. E hoje, com tantas pessoas diferentes, nós podemos prosseguir juntos, vinculados pelo amor de Cristo, encabeçados por Ele, e Deus está nos transformando. Meu irmão e minha irmã, não iremos ficar intactos. Se você acha que os outros vão mudar por causa de você, você tem um grande engano. Deus vai tocar na sua vida, porque Ele te ama tanto, que Ele quer te transformar. Vamos deixar o Senhor trabalhar de maneira livre em nossa vida, irmãos. Vamos obedecer a palavra, vamos praticar, vamos ser unânimes no nosso coração, porque o Senhor já derrubou toda a parede. Sempre que a gente está com algum conflito, algum tipo de problema, algum tipo de crítica, vamos nos voltar ao Espírito e falar: Senhor, o Senhor morreu na cruz por mim e tratou todas essas inimizades, todas essas diferenças. Eu quero ser encontrados em Ti, Senhor.
e deixa o amor de Deus inundar teu coração. Ó Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor deixou em nossa vida humana alguns exemplos para tentarmos entender um pouquinho o coração de Deus. Então, às vezes eu fico irritado com meus filhos, né, e sobe aquela raiva quase que incontrolável. Mas depois de um tempo, eu percebo que eu amo eles, e eu preciso ter mais paciência com eles. E que eu também, quando criança, aprontei muito. Que meus pais tiveram paciência comigo. É muito fácil, irmãos, nós criticarmos e julgarmos os outros. Não é? Mas você gosta de ser tratado com amor. Você gosta de receber misericórdia. Você quer ter a compaixão dos outros. Não é verdade? Então, quando o Senhor morreu na cruz, Ele tirou tudo isso, irmãos. O Senhor, não tendo pecado, não sendo culpado, se tornou o Cordeiro de Deus, por causa do meu pecado e do seu pecado. Quando nós lemos a passagem sobre a crucificação de Cristo, se você ler, irmãos, no Espírito, não tem como você ficar indiferente ao amor de Cristo. E o Senhor sofreu a pior morte possível, morte de cruz, uma morte humilhante, uma morte horripilante. Faltam adjetivos para descrever a morte do Senhor na cruz. E o que mais gerou dor no Senhor foi que o próprio Pai teve que abandonar Ele na cruz. Porque Ele tinha a presença do Pai a cada instante da vida dele, mas naquele momento que Ele estava cravado na cruz, Deus Pai, porque o Pai é justo, teve que julgar o Filho. Naquele momento o Senhor sentiu. Mas foi por causa de mim e por causa de você, irmão. Mas Deus Pai aceitou a obra redentora de Cristo e ressuscitou Cristo. Então, irmãos, nós precisamos valorizar a obra de Cristo em nossa vida. Por isso que sempre que a gente está um pouquinho mais altivo, arrogante, sendo mais juiz do que sendo amoroso, vamos lembrar de que nós somos pecadores que ganhamos graça. E nenhum de nós é superior a ninguém. Cantamos um hino falando sobre a superioridade de Cristo, né? És a todo superior. Irmãos, tem alguns versículos chaves da nossa vida que tem que ser a nossa realidade. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Filipenses fala sobre como o Filho se esvaziou da sua glória para nos alcançar. Se o nosso Senhor se esvaziou, nós precisamos nos esvaziar, irmãos. Isso é ser pobre em espírito. Como é que o Senhor vai nos encher com toda a sua essência quando nós nos esvaziamos de tudo aquilo que está entulhando a nossa vida? Pecados, mágoas, quantas coisas. Mas nesta manhã o Senhor está dando uma nova oportunidade, porque o Senhor nos colocou num novo homem, não tem mais barreiras, não tem mais inimizade, porque o Senhor morreu na cruz por nós. Então, agora olhe para o irmão do seu lado e fala: eu estou no novo homem. Eu estou no novo homem. O velho homem já foi. O velho homem já era. É isso aí. Né? Para as famílias que estão aí, para os casais, lembram dessa frase. Tá bom? Então, quando vocês estiverem brigando, né, aquele que lembrar, fala: olha, eu estou no novo homem. Não é para falar para o outro: não, você tem que estar no novo homem. Não, mas tem que falar: eu estou no novo homem. A partir daí o Senhor vai tocar teu coração e quem sabe a briga vai se dissipar, porque o amor de Cristo, a cruz de Cristo tocou em sua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. A igreja também é a família de Deus. Efésios 2,19 fala sobre esse aspecto da igreja, irmãos. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus. Estamos vinculados pela vida de Deus. O Pai nos deu a sua vida em Cristo. Então, não tem mais estrangeiro. Nós não estamos aqui, como que é, de penetra, né? Não estamos aqui apenas como convidados de fora, mas nós somos da família de Deus.
por isso que eu te chamo de irmão e irmã, por isso que nós podemos chamar os membros do corpo de irmão e de irmã. Às vezes, irmãos, eu experimentei isso há pouco tempo. Às vezes a gente perde o sentido de irmão e irmã, né? Às vezes estamos cheios de raiva do irmão. O irmão. Só que o sentido de irmão é que nós estamos vinculados pela vida de Deus. E o Pai deu a sua vida por nós, por meio do Filho. Então, quando nós falamos de irmão ou irmã, nós temos que ter a consciência espiritual que nós somos da mesma família. Claro, uma família, na vida natural, tem briga, mas no final, tem amor. Não quer dizer que nós não vamos ter desentendimento, isso é normal. Eu e meu irmão, a gente briga de vez em quando, mas nós nos amamos. Se no final a gente dá um abraço, está tudo certo. De maneira prática, irmãos e irmãs, vamos viver a realidade da família de Deus. E na família nós precisamos uns dos outros, irmãos. Não tem como viver longe da nossa família. Claro, né, alguns têm realidades diferentes dos outros, mas pensa na sua família. A família é importante para você? Pensa na pessoa da sua família que você mais valoriza, que você mais ama. Pensa nessa pessoa. É para dar um pouco a percepção da importância da família de Deus, irmãos. E a família de Deus, eu digo que é até mais importante porque é uma família eterna. Por isso que até mesmo nesse contexto eu quero encorajar a todos. Se você tem algum parente, alguém na sua família que ainda não foi reconciliado com Deus, coloque um novo propósito nesta manhã para que você possa orar por elas, para que Deus possa salvá-los. O maior presente que nós podemos dar para alguém da nossa família é a vida de Deus, irmãos. Para que eles possam participar da edificação de amor em Cristo. A igreja é a família de Deus. E o Senhor quer trazer as pessoas para essa família, para que possamos ser vinculados com o amor de Cristo. Efésios 2:22, a igreja é a habitação de Deus no Espírito. A igreja é onde Deus habita, em nosso Espírito. Se não estivermos no Espírito, como é que Deus vai habitar? Na verdade, Deus habita em nosso Espírito, mas a liberdade que damos para Cristo em nossa vida depende de quanto nós estamos vivendo no Espírito. Porque o Senhor quer expandir e alcançar nossa alma. Tem um diagrama, pedi para o Lucas projetar, que nós vimos na leitura dessa semana, que mostra a urdidura e a trama. Isso. Acho que pode tirar o videozinho para os irmãos verem. A urdidura é a conexão de Deus conosco. E cada um de nós é uma trama. Ou seja, estamos sendo vinculados com o Senhor em primeiro, mas estamos sendo vinculados com os irmãos. Então, ao invés de colocar ali irmão A, irmão B, irmão C, coloca o seu nome. E coloca o irmão que está do seu lado. Então, olha ao redor, não só para estar do seu lado, olha para os irmãos ao seu redor e pensa no nome de cada irmão em cada uma das tramas. E quem nos conecta é o Senhor, como urdidura. E Deus está habitando em nós e nos conectando a Ele mesmo. Mas a habitação de Deus não é apenas individual, mas é coletiva na igreja, irmãos. Então hoje o Senhor está nos conectando, nos unindo, nos compactando, porque Ele quer ter uma habitação onde Ele tenha liberdade para fazer a vontade dEle. Então, temos que estar conectados verticalmente na urdidura, mas estamos sendo conectados com todos os irmãos por meio de Cristo. Então, aquele irmão que você não gosta muito, o Senhor te conectou a Ele. Então, não é a sua decisão se você vai continuar andando com aquele irmão ou não. O Senhor te colocou junto com aquele irmão. E talvez seja o irmão que botou do lado ali. Talvez você seja o irmão B e esse irmão seja o irmão C, que está exatamente do teu lado. Aí você fala, não, mas eu não quero o irmão C, eu quero o irmão H. Não, mas Deus te colocou com o irmão C. Por quê? Porque Deus quis assim. Aprove a Deus colocar os membros do corpo de acordo com a vontade dEle. Então, talvez o irmão C seja aquele irmão cheio de problemas, mas Deus te colocou do ladinho dele, porque Ele te ama, Ele quer que vocês sejam edificados juntos.
Mas sem urdidura não tem como, sem urdidura tudo fica solto. Não podemos ser fios soltos, irmãos. Não podemos, ficar ali solto, nós somos conectados, porque o Senhor nos conecta. Nele tudo subsiste, o Senhor conecta a todos nós. Então vamos deixar o Senhor ter liberdade para nos tecer, para nos unir, para nos conectar. Então, pensa naquele irmão que você considera que é uma pedra no teu sapato e agradeça a Deus por ele. Agradeça a Deus por ele. E ame ele com o amor de Cristo. É isso aí. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso é prático, irmão, sabe? E na vida da igreja nós não podemos viver com o nosso ideal. Nós temos um ideal. Eu tenho um ideal. Eu tenho opinião sobre tudo, como deveria ser, como aquele irmão deveria agir, como aquele irmão não deveria agir. Aí quando começa a sair daquilo que eu penso, se eu não estiver conectado com Cristo, se eu não estiver deixando Deus habitar no meu espírito, expandido para minha alma, eu vou sair mexendo em um monte de coisa, sem que Deus aprove isso. Isso vai gerar um estrago na igreja, irmãos. Por isso que o encabeçamento de Cristo é também para que nós hajamos de acordo com o Senhor dentro de nós e não de acordo com o meu conceito humano, com o meu princípio daquilo que eu acho que é certo. Porque quem diz que o que você acha que é certo é o que Deus quer que você faça? Aí vem a cruz, vem tratar também com o nosso coração, para que possamos realmente deixar Deus ter liberdade em nós, na igreja já unido com os irmãos. Unido com os irmãos. A igreja tem uma direção. Deus estabeleceu autoridade na igreja. Na obra, Deus tem os irmãos que estão à nossa frente. Vamos ser obedientes ao que o Senhor estabeleceu. Isso é bênção para nós, irmãos. Isso é bênção para nós. Várias vezes na minha vida, eu experimentei de sentimentos que eu tive no meu coração, mas sempre que eu obedeci, eu fui abençoado. Vamos seguir o caminho da bênção, irmãos. Ó Senhor Jesus. E a igreja é o corpo de Cristo, mas eu queria falar sobre o corpo bem ajustado e consolidado, que tem a ver também com essa figura, não preciso voltar para ela. Então Efésios 4, 15 e 16 fala: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Justa cooperação de cada parte. Você é uma parte do corpo de Cristo. Que parte? Uma parte que Deus te deu. Você tem uma função no corpo de Cristo. Fala para o irmão do seu lado: eu tenho uma função no corpo de Cristo. Fala para ele também: você tem uma função no corpo de Cristo. Segundo a justa cooperação de cada parte. Agora, a pergunta que eu estou colocando é: você tem cooperado justamente de acordo com o que o Senhor te tem dado? Porque pode ter diferentes níveis de cooperação, né? Ontem eu falei um pouco sobre isso, eu vou reforçar. Pode ter a cooperação que vira uma omissão. Você não faz nada e Deus não te usa porque você esconde teu talento. Isso não está certo. Mas também pode ter um excesso de funcionamento, em que você quer tocar em coisas que Deus não te deu. Isso também não está certo. Temos que servir cooperando no que Deus nos deu. E o Espírito governa nosso coração para saber qual parte Deus nos deu. E aí o que acontece? Todos os membros funcionando em harmonia, encabeçados por Cristo, acontece uma coisa maravilhosa. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cristo está edificando a sua igreja em amor. Então o amor permeia todos os nossos relacionamentos. O problema é quando nós não estamos vivendo no Espírito, não estamos vivendo no amor de Cristo, aí só tem relacionamento com problema. Mas quando nós estamos vivendo no Espírito, encabeçados pelo Senhor, praticando a palavra, cooperando com os irmãos, deixando a cruz operar a nossa vida, sabendo que nós nada somos, que o Senhor é tudo em nossa vida,
sabemos que não temos capacidade, é o Senhor que nos dá capacidade, obedecendo aquilo que o Senhor nos tem dado, aí sim o corpo efetua o seu próprio crescimento de maneira muito saudável. Isso é para a glória de Deus. Essa precisa ser a nossa experiência, irmãos. Essa precisa ser a nossa experiência. Porque é muito fácil a gente simplesmente fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer. Mas nosso fio está incluído nesse tecido maravilhoso que Deus está tecendo em Cristo. Então nós não podemos estar desconectados do Senhor, dos irmãos, da igreja. Isso é salvação para nós. Isso é salvação para nós. E as restrições que nós sofremos no Espírito é para a bênção. É para a nossa bênção e também para abençoar todos os irmãos. E aí, gradualmente, o Senhor vai edificando o seu corpo. O Senhor vai ganhando uma expressão e o Senhor vai salvando as pessoas. O testemunho nosso como igreja é muito importante, irmãos, porque não é só uma questão de falarmos, mas de termos uma expressão de tudo aquilo que Deus está fazendo. Então, na sua vida, deixa o Senhor mexer um pouco na sua situação por meio do Espírito. Para finalizar, um dos aspectos sobre a habitação de Deus no Espírito é deixar o Senhor entrar em todos os cômodos da nossa vida, todos os quartos do nosso viver. Todos têm aquele quartinho da bagunça, não é? Em casa tem. Eu falo para Mariana sempre que eu posso que preciso arrumar. Eu faço a minha parte. Pelo menos eu acho que eu faço a minha parte, né? Então, aquelas coisas velhas, né, que ninguém usa mais, vai tudo para o quarto da bagunça, não é? Quem tem um quartinho da bagunça na sua casa? Vocês têm um quartinho, vocês jogam as coisas assim? Né? Às vezes na garagem, né? Às vezes é uma gaveta, né? Para ajudar as irmãs, né? Aquelas coisas que você não usa, que estão úteis, oferte para o bazar, que as irmãs vão cuidar bem e vai gerar recursos próprios do Senhor. Amém? Mas a gente tem que fazer limpeza, irmão, do nosso coração. Limpeza nesses quartinhos, né? Que estão lá. Às vezes, aquele quartinho é onde o império das trevas prevalece. Mas irmão, isso é muito pesado. Mas às vezes, aquele quarto que você não deixa que o Senhor mexa, é o que está impedindo você de prosseguir, irmão. Irmã. Deixa o Senhor iluminar aquele quartinho da sua vida. E o Senhor nos trata com amor. O Senhor não nos força a fazer nada, Ele apenas nos constrange com o seu amor. Faça uma faxina no seu coração, com Cristo liderando essa faxina, limpando tudo, tirando as baratas, as aranhas, as cobras. Eu nunca achei uma cobra no quartinho da bagunça lá de casa, mas de vez em quando parece uns bichos lá, né? A Mariana está ficando brava comigo porque... Mas eu estou falando isso só para mostrar, irmãos, que nós temos que deixar o Senhor tratar com o nosso coração, para o Senhor transformar a nossa vida. E assim nós estaremos vinculados em amor, para que o Senhor edifique a sua igreja. Vocês desejam que o Senhor volte? Quem deseja que o Senhor volte, diga amém. Amém. Irmãos, é uma coisa amar o Senhor, mas é outra coisa um pouco diferente amar a volta do Senhor. Amar a vinda do Senhor. Precisamos amar a vinda do Senhor. Tem aquele hino, né? Apressando a vinda do Senhor. Né? Esperando e apressando. Não é só esperar passivamente, mas apressando a vinda do Senhor. Sendo úteis na obra do Senhor. Deixando o Senhor limpar a nossa vida. Pregando o Evangelho, cuidando dos irmãos. Graças ao Senhor, né, temos tantas pessoas novas sendo contatadas, vamos cuidar delas na rede de cuidado. Ó Senhor Jesus. Então, a palavra precisa mudar a nossa vida, irmãos. Quando a palavra chega a nós, não pode só ficar ali no nosso cérebro, né, dando algumas voltas, depois vai para aquela gavetinha, né, mas que no final não muda a nossa vida.
Que o Senhor abençoe todos nós, para que tudo aquilo que temos recebido na palavra possa realmente mudar a nossa vida, mexer com a nossa estrutura, né? Chacoalhar um pouco a nossa base, para que o que permaneça seja algo inabalável, algo permanente. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém.